Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 3 e versículo 4. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Eu tenho percebido que muitos de nós cristãos desconhecem Efésios 5. Tá? Eu não estou vindo aqui me colocar mais santo que todo mundo, até porque o próprio apóstolo disse: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Ou seja, os apóstolos, os mais santos, eles tinham esse entendimento que eles tinham pecados. Tá? Aqui, o que diz? Pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Ou seja, todos nós que aceitamos a Jesus, nós somos santos. Somos santificados pelo sangue de Jesus. Aguardamos a redenção completa, ressurreição e arrebatamento. No momento, a gente continua pecando. Muitos cristãos até pecam mais do que ímpios. Tá? Graças a Deus, não é o meu caso, não é o seu, mas infelizmente tem muitos cristãos que eles pecam mais do que os ímpios. Tá? Só que a gente sabe que a gente não tem o mesmo nível de santidade do menor ser celestial de Deus, do menor anjo de Deus, tá? Nós não temos o nível de santidade dele, tá? Mas nós somos santos, sim, tá? Não no sentido de que não pecamos, tá? Então, Efésios 5 é para nós, tá? Eu tenho observado, né, um exemplo, né? Você tá na roda ali de... Não roda de escarnecedor, tá? Roda de escarnecedor é roda de ímpio. Estou falando de cristãos que estão se reunindo para conversar e de repente chega um, ele puxa, ou seja, gracejos imorais, obscenidade, menção de assuntos imorais, né? Qual é a tendência? A tendência é o outro entrar na onda, aí, né? Aí você fica sem graça, aí você, né? Para não ficar por fora, entra na onda também, tá entendendo? Então, assim, para quem tem esse hábito, tá? Eu sinceramente eu não tenho hábito, tá, de puxar esse tipo de assunto. Na verdade eu não gosto, tá? Mas quando puxam esse tipo de assunto, em algumas ocasiões eu vou, né, vou entrar na onda, tá? Obviamente eu não vou compactuar com tudo, não vou achar graça de tudo, mas para não também me sentir fora da conversa, né, vamos, né, entrar um pouquinho na onda, né? Ou seja, falta de vigilância, tá? Tanto para quem tá puxando assunto, para quem tá entrando na onda. E imagina que tá passando ali alguém que não é cristão, aí vê o baterista, né? Vê ali o guitarrista, vê o irmão que estava trazendo a palavra. Puxa, né? Estavam na igreja agora há pouco, né? Tá entendendo? Só que a questão não é somente se vai ter mau testemunho ou não, se tem alguém ouvindo ou não. De fato, Deus ouve tudo. De fato, alguns seres celestiais vão estar por ali por perto e provavelmente vão estar ouvindo, né? Mas o fato é que isso desagrada a Deus, seja as pessoas ouvindo e mal testemunhando ou não, tá? Não tem proveito nenhum. Olha o que diz: portai-vos com ações de graça. Como que vamos dar graças a Deus, né, nesse tipo de assunto? Não tem como. Uma coisa é você e sua mulher, vocês, né, são casados, vocês, né, obviamente no momento íntimo, né, é um momento ali de sexualidade, tá? Só que é ali, tá? Fora dali você não deve haver menção, você não tem que mencionar com seus amigos, seja com quem for, esse tipo de assunto, tá? Essas, cara, são piadas que você ouve, cara, né? Puxa, né? Cara, tem piada assim que, pra mim, que sou cristão, cara, sabe? É absurdo. Puxa, fulano é cristão, tá fazendo esse tipo de piada. A gente sabe que não deve haver nenhum tipo de menção, nenhum, nem sequer, tá? Menção de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, nenhuma. Só que tem umas menções que você, mano, tipo, são coisas, né, pesadas, cara. Então, assim, é complicado. Tem irmãos que ele se converte em questão de dias.
ele já tem o entendimento, ele já abandonam muitas coisas, inclusive essas coisas. Já tem irmãos que tem 5, tem 2, tem 10 anos de conversão e fazem essas menções, né, que Efésios 5 condena. Por que acontece isso? Porque tem irmãos que vai terça, quinta e domingo, ouve um louvor, faz uma oração, ouve uma palavra e acha que está tudo bom. Fica na água rasa. Enquanto o outro que se converteu há poucos dias, ele já tem o seu espírito mais maturo espiritualmente, sabe? Ele já abandonou esses graceios, já abandonou essas conversas, né? Então isso acontece, tá? Eu sei que cada indivíduo, cada um, né? Então cada um vai ter, né, uma trajetória diferente, né? Uma escolha diferente, né? Uma forma de agir. Mas todos somos cristãos, então a gente precisa abandonar, tá? Eu não estou falando que isso aqui, eu nem considero isso como tentação, né? Porque tentação é o quê? Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Provavelmente, né? Sabe, seja você casado, você um dia for casado, você vai sentir tentação, né, de adulterar, tá? Não que você vá cometer, tá? Na verdade é impossível você cometer se você está guardando a palavra. Por mais que você sinta a tentação, você não vai cometer. Só que, infelizmente, a tentação ela vai vir em algum momento, tá? Nem que seja fraca ou forte, mas você vai resistir, tá? E vai vir. Ou seja, uma tentação, tá? Só que, será que alguém sente, puxa, eu tô com uma tentação de comentar piadinha? Já imaginou isso? Cara, tô com uma tentação, qual tentação? Conta aí. O pessoal já imagina, tá? Tô falando tentação, deve estar, né? Deve ser uma tentação sexual, não. Não, tipo assim, a tentação da pessoa é falar piadinha, é puxar assunto moral. Você tá entendendo? Ou seja, nem a pessoa identifica isso como tentação. Porque é uma coisa tão, cara, desnecessária. É uma coisa tão simples, parece que não tem nenhum motivo e de repente a pessoa vai lá e puxa. Ou seja, é um mau hábito, é um costume que a pessoa aprendeu, né? E ela tem que abandonar esse hábito né, de trazer à tona, né, esse tipo de assunto. São assuntos que não devem ser trazidos à tona. Então assim, o cristão que ele já está com o seu espírito mais maturo espiritualmente, tá? Isso é tranquilo. Ele não vai comentar esse tipo de assunto, ele não vai querer entrar na onda. Não é uma coisa que ele está lutando, eu estou numa luta para parar com isso. Não, é natural para ele. Agora, para aquele que já tem 5 ou 10 anos de conversão, mas ele está na água rasa, não se aprofunda, não lê a palavra com intensidade, não tem costume de buscar Deus, para ele, talvez isso não seja nem pecado. Ele só está conversando, é só uma piadinha. Mas Efésios 5 deixa claro que não deve haver nem sequer menção desse tipo de assunto. Então, eu fui de uma igreja, eu já passei por, eu estou no terceiro, né, o terceiro ministério, né, a terceira congregação, né. E sabe, lá na primeira congregação, os irmãos de lá não tinham esse tipo de assunto, pelo menos, né, o pessoal que andava junto comigo, a gente não tinha. Sinceramente não tinha, tá? E quando eu passei para outras, eu vi que era diferente. Por que aconteceu isso? Por quê? Me explica. Porque a grande maioria dos jovens ali, tá? Eles já tinham uma certa base na palavra, já tinha, né, uma certa busca, tá? E davam muito mais ênfase na palavra. Então, se alguém que entrasse ali quisesse puxar, ou seja, ia ser barrado, ia ver que o assunto não ia colar, entende? Já por aqui, né, infelizmente, né, a gente vê que não tem um foco tanto assim na palavra, não tem, tá? Não é que não prega a palavra prega, tá? Mas, né, não prega como prega, né, a outra, né, a primeira congregação de Bacelar, eles pregavam, davam muito mais ênfase na questão da palavra. Ou seja, você vê que, olha quanto diferença faz, tá, a palavra. Porque é guardando a palavra, tá, que seremos salvos.
Ué, mas não somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça, tá? Mediante a fé. E a fé sem obras é morta. Como que a gente tem fé? Pelo ouvir a palavra. Somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, eu não falei nenhuma mentira, tá? E também não disse que não seremos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Só que você vê que é um conjunto. Graça, fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, e a fé com obras, tá? Então fico com essa reflexão em nome de Jesus. Amém.